Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos então o nosso propósito de leitura bíblica diária, nossa leitura bíblica anual. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 38 e 39 do livro de Gênesis. Lembrando que nós estamos lendo na versão revista e atualizada. Amém? Vamos lá então. Gênesis capítulo 38. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo o nome era Sua. Ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de E ela concebeu novamente, teve um filho, e o chamou o nome de Onã. E aconteceu mais uma vez que ela teve um filho, e chamou o seu nome de Selá. E este estava em Quezibe, quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e levanta a semente do teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que, quando ele entrava a mulher do seu irmão, ele o derramava no chão, para que não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, pois ele disse, para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. Ao decorrer de um tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E Judá foi confortado e subiu até os seus tosqueadores de ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: eis que o seu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Ela tirou de si as suas vestes de viuvez e se cobriu com um véu e enrolou-se em um lugar aberto. E sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tímida, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ela, e ele não havia sido entregue como esposo a ela. Quando Judá viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava coberta a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: vem, rogo-te, deixa-me entrar a ti, pois ele não sabia que era sua nora. E ela disse: o que me darás para que possa entrar a mim? E ele disse: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-se-me-á penhor até que me envies? E ele disse: qual o penhor que te darei? E ela disse: o teu selo, as tuas pulseiras e o teu cajado que está na tua mão. E ele deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu. E ela, levantando-se, foi, e colocou do lado do seu véu, e pôs novamente as suas vestes de viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de um amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta naquele lugar. E Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se também. Eis que ela está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a para que ela seja queimada. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer ao seu sogro: do homem de quem estas coisas pertencem, é de quem eu estou grávida. E ela disse: reconheces, suplico-te, de quem são essas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado? E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. E aconteceu que no tempo do seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs
pôs para fora a sua mão, e a parteira tomou e amarrou a sua mão um fio de escarlate, dizendo: eis que saiu o primogênito. E aconteceu que, quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu, e ela disse: como foi que rompestes? Esta brecha seja sobre ti. Por isso o seu nome foi chamado de Perez. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio de escarlate sobre a mão, e o seu nome foi chamado de Zerá. Então aqui houve um hiato, né, para contar essa história aqui que envolveu Judá, os seus 3 filhos e a sua nora Tamar. E agora nós voltamos de novo à história de José, capítulo 39 de Gênesis. José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele fizera supervisor da sua casa, e sobre tudo que possuía, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, né, por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e também no campo. Ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. Aconteceu que, depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que está comigo na casa. Ele me confiou tudo que ele tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois é a mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Que santidade de José, né? E aconteceu que, enquanto ele falava com José, ela falava com José dia após dia, e ele não a ouvia para se deitar com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu o que ele havia deixado as vestes em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e saiu para fora. Ela guardou a veste dele consigo até que o seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo essas palavras, dizendo: o servo hebreu que tu trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou a sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando o seu senhor ouviu essas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: foi desta maneira que o teu servo agiu comigo, sua ira então se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar que estavam os presos e prisioneiros do rei, e ele esteve na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou na mão de José todos os prisioneiros que estavam na sua mão, e tudo que faziam ali, para ele se fazia ali. E o guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Então, tá aí, né? É Deus já preparando José, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passando, né? Até mesmo passando por injúrias e calúnias. O texto bíblico é claro que o Senhor estava com José. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.